50 policiais, um homem e uma espada. Parece aqueles bagulho, tipo assim, 50 homens, uma pessoa e um sonho, tá ligado? Tipo o Guts lá. Um Guts, 100 inimigos e um sonho. E no caso, Guts. O sonho seria pras pessoas, pros 100 caras lá, né? Ou parece aqueles vídeos que o Guts macetou tipo, todo mundo. Felca versus 10 mulheres. Só faltou a espada. Uma espada. Mano, eu tô realmente... Sei lá que vídeo é esse aqui, vamos ver. Abismo do Medo. Vídeo patrocinado pelo Looper. Opa, tem algo aqui, ó. Em 13 de abril de 1997, aconteceria algo tão bizarro que ficaria marcado até hoje na história da cidade de Seattle. Seattle. Eu tentando falar inglês, tá ligado? Seattle. É Seattle. Então, mano, toba, vambora. 97, o Mário já tava casado com 2 filhos. Caraca, o Mário já tinha seus 25 anos de idade. 97, aconteceria algo... Em 13 de abril de 1997, aconteceria algo tão bizarro que ficaria marcado até hoje na história da cidade de Seattle. Velho? O que esse cara tentou fazer? Os protagonistas desse caso são dezenas de policiais, um homem, sua espada e seu incansável objetivo de impedir que qualquer cidadão passasse por aquela calçada que estava protegida. Oxi! Tudo começou às 11 da manhã. Peraí. O cara... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Normalmente, quando acontece esses tipos de caso, sei lá, a pessoa fez um assalto, deu muito errado, pegou um refém, né? O cara simplesmente não quer deixar que ninguém passe pela calçada. Mas olhando pela skin dele, ele parece, sei lá, o golpe baixo de... Golpe baixo? De Chris. Que era todo loucão e ficava lutando karatê na rua. O próprio Blade. Às vezes ele tem uma dupla personalidade. Ele é ninja nas horas vagas, nunca se sabe. Pouco antes do horário do almoço, as coisas pareciam estar tranquilas na cidade. E ao que tudo indicava, seria só mais um dia comum, assim como os outros. Porém, a situação mudou quando um policial que estava à paisana avistou um homem estranho e suspeito, usando jaqueta de couro, calças camufladas e carregando uma katana nas costas. Mas talvez por não ter certeza. Se tivesse dado certo aquele bagulho, agora seria um ótimo momento. Droga. Que bagulho? Essa espada era verdadeira. Deixa eu falar. Todo bairro tem um maluco. Tipo assim, na onde vocês moram, não tem um louco que fica andando pela rua? Porque aqui tem. É que eu tô achando que é? Ele não é louco, cara. Ele é assim, mano. Não, ele não é maluco. Tem um carinha aqui perto de casa, primeiro. Ele é uma gente boa. Ele anda todo sujo. Segundo, ele fede. Tá. Sei quem que você tá falando. Terceiro. Tá. E ele não é bêbado, ele só é maluco. E aí, várias vezes eu estar passando por ele na rua e ele gritar comigo. E a minha irmã falou que quando ela tava grávida, ele correu atrás dela. Ele vivia parando pra falar comigo também. Eu tenho muito medo dele. Quando ele parava pra falar comigo, eu não entendia absolutamente nada. Ele chegava, gente, vou inventar uma história, mas era basicamente assim, ele chegava... Não, porque eu tava andando ali, aí as estrelas chegou pra mim e falou que a lua tinha brigado com ela. Aí eu falei, como assim? Brigou com você? Ela falou, então, o sol me viu e ficou bravo também, eu não entendi nada. Ele fala, tipo, literalmente é isso. Aí você fica, tipo... Mano, e fazia tempo que eu não via ele, né? Aí esses dias eu fui regar as plantas ali na frente. Eu regando as plantas na maior paz, eu só escuto alguém falando assim, mó alto do nada. Eu olhei e ele tava, tipo, bem passando na frente do nosso portão. Também um puta susto. Ai, mano, maluquinho. E carregando uma katana nas costas. Mas talvez por não ter certeza se a espada era verdadeira, o policial decidiu seguir o homem pela cidade sem abordá-lo. Até porque poderia ser só uma daquelas espadas de decoração, que não tem fio na lâmina. Por sinal, eu queria uma dessas aqui no cenário. Caminhando e chamando a atenção de várias pessoas na rua, o homem chega no Pike Place, que é basicamente um grande mercadão público que os turistas adoram visitar. E curiosamente, o primeiro Starbucks da história foi fundado nesse local. Mas ao invés de entrar no mercadão, o homem virou à esquerda e ficou parado na calçada bem na frente de um restaurante. O policial até disse que ele assumiu uma posição defensiva, como os samurais faziam antigamente no Japão feudal. E pelo fato do homem ter se recusado a largar a espada, o oficial de polícia ficou sem escolhas e teve que chamar reforços, porque sozinho não conseguiria dar conta de parar o sujeito sem usar a sua arma de fogo. E como era de se esperar, não demorou muito até a mídia começar a noticiar o caso, principalmente porque não paravam mais de chegar policiais do local, sendo que um estava mais confuso do que o outro, sem saber o que fazer e se perguntando por que diabos aquele homem estava parado segurando uma espada. Já a mídia conseguiu descobrir o nome do sujeito, Tony Allison, que na época tinha 41 anos de idade. Mas mesmo que Tony não tenha demonstrado um comportamento agressivo como de ameaçar alguém ou tentar partir para cima para atacar, ainda assim os policiais queriam tirar aquela espada das mãos dele. Eu achei que nos Estados Unidos já que apesar era do assim. sujeito estar relativamente calmo, atire a primeira, pergunta depois. Confiar na sanidade. Nossa, agora que eu vi que você esqueceu de colocar o bagulho.
Eu coloco o bagulho. Tá bom. Notaram diferença? Não. Dá uma diferença, pior que dá. Bora. Eu só tenho que fechar essa porta pra esquentar mais. De alguém que Fecha aí, aparentava ter problemas Não. e estar relativamente calmo. Seria burrice confiar na sanidade de alguém que aparentava ter problemas mentais. Afinal, ele poderia surtar a qualquer momento. E também as pessoas não se sentiriam seguras para andar nas ruas de Seattle, sabendo que um sujeito com uma espada Seattle! seria solto O passeando Júlio por confia aí. em mim. Agora, Seattle! visualize a seguinte situação junto com... sabendo que um sujeito com momento estaria solto É passeando porque por tem Calma, inglês. escuta. por aí. Agora, visualize as ruas de Seattle, sabendo que Chupa! É porque tem. Eu tava certo! Você é brasileiro ou é inglês? Eu estava certo! Desde o começo! Fui taxado como maluco! Fui taxado como não sabe inglês! Nós, pessoas brasileiras, falamos Seattle. Eu já vi em várias dublagens de filme falando Seattle. Agora, visualize a seguinte situação junto comigo. Você não é um cidadão brasileiro, e sim um americano que vive em Seattle. Mas quando a hora do almoço chega por volta das 11 horas, você está cheio de fome porque acabou de trabalhar a manhã inteira. E decidido a ir em um restaurante que fica perto do seu trabalho. Só que você toma um susto ao encontrar um maluco segurando uma espada na frente do estabelecimento. E aí fica a pergunta. Você teria coragem de passar por ele? Ou simplesmente desistiria Eu e daria passaria. meia volta para Não. ir em Eu ia outro achar que é só lugar? um Eu acho que a mendigo resposta louco. é bem óbvia. E é por esse motivo que a polícia não poderia simplesmente deixar o Tony solto. E como primeira medida, os policiais decidiram fechar a rua inteira e começaram a se comunicar com o Tony usando megafones, o que acabou deixando os observadores felizes, porque mesmo de longe, eles conseguiam ouvir exatamente o que os policiais estavam falando. Só que por causa disso, deu para perceber que os oficiais de polícia estavam mais confusos até do que o próprio Tony. E falando nas loucuras desse cara, ele insistia para que todos lhe chamassem de Apolo, que é basicamente o deus do sol na mitologia greco-romana, o que Meu não Deus. faz sentido nenhum. Mas seria um grande erro da minha parte tentar encontrar sentido nesse caso bizarro. Em uma entrevista para a televisão, o subchefe da polícia Harvey Ferguson contou que Tony estava falando sobre o diabo e também dos seus irmãos que supostamente moravam na China e na Rússia, sendo que a única coisa que o cara não falava era sobre as negociações, porque ele simplesmente estava ignorando as propostas que os policiais faziam. Só que digamos que essas propostas não foram as melhores do mundo, ainda mais considerando que saíram da boca de policiais que na teoria deveriam ter um certo conhecimento em negociações. Para começar, eles ofereceram $50 para o Tony, se ele concordasse Só? em largar a espada. E obviamente Nossa, não deu certo. Até porque existe aquele velho ditado de que se você quer saber se uma pessoa realmente é louca, é só pedir para ela rasgar dinheiro. Em outra quero muito tentativa, ver esse os filme. oficiais ofereceram um Big Mac pro cara. E eu sei que à primeira vista isso pode parecer bastante estúpido, mas Eu nesse aceitaria. caso eu até Eu consigo tô morrendo entender de o que os fome. oficiais estavam pensando. Afinal, o Tony Bank poderia ser um morador de rua com fome, ou talvez ele poderia ter aceitado o Big Mac e largado a espada por alguns instantes para comer, permitindo assim que os policiais conseguissem Nossa. se aproximar para imobilizar. Boa ideia. E imagina se isso tivesse dado certo, a propaganda para o McDonald's estaria pronta. E em mais uma tentativa, os oficiais usaram a velha tática da psicologia reversa, dizendo que o diabo estava impedindo Tony de se render, já que ele havia falado mal do tinhoso alguns minutos antes disso. Porém, mais uma vez a estratégia falhou, e o cara continuava quase que imóvel, empunhando a sua katana. Os policiais até tentaram apontar luzes fortes em sua direção, e isso não deu certo, porque ele estava usando óculos escuro. E a essa altura, Tony já estava parado na calçada por várias horas, e você deve imaginar que as pessoas estavam começando a ficar sem paciência. Isso porque os motoristas tinham que pegar outro caminho, porque os oficiais bloquearam a rua inteira. Mas em algum Enquanto que as momento, empresas e também os ele vai ter comércios que, tipo, próximos do comer, local beber água, foram fazer xixi. evacuados, fazendo com que os donos perdessem Então. muito dinheiro. E essas pessoas que estavam com a paciência esgotada decidiram ligar para o 911, que é o número de emergência americano, que serve para solicitar uma ambulância, a ajuda dos bombeiros ou da polícia. Daqui a Só que qual? você deve estar 90? se perguntando Hã? por que essas Deve ser. pessoas Eu não sei, ligaram para gente, lá, nenhum já que número. a polícia estava ciente da situação. E bem, por incrível que pareça, eles ligaram para dar dicas de como os policiais poderiam lidar melhor com essa situação. Alguns cidadãos sugeriram jogar uma rede em Tony, tipo aquelas usadas nas armadilhas do desenho Scooby-Doo. Já outros disseram que os oficiais poderiam disparar dados tranquilizantes no maluco. E Podiam tacar um inicialmente tijolo. essa parecia ser uma excelente ideia. No entanto, para a surpresa de todos, o cara não dormiu e nem sequer ficou mais relaxado quando ele atingiram com os projéteis carregados
com tranquilizantes. Oxe, e pelo esse fato homem? desse cara ser negro e carregar uma espada, muitos nesse momento com certeza pensaram que ele é o Blade da vida real, ou algum tipo de super-humano. Porém, tem algumas explicações lógicas para o Tony não ter apagado com os tranquilizantes. A primeira delas é a tolerância, já que pessoas que foram expostas várias vezes a tranquilizantes ou substâncias Então ele semelhantes fugiu de um podem desenvolver hospício. uma alta tolerância, o que Vai ver que ele significa fugiu que de um sedativos hospício. causam bem menos efeito nelas do que em pessoas comuns como eu e você. Já a segunda explicação Quem é disse de que eu que sou Tony comum, poderia moço? ter problemas nos rins ou no fígado, fazendo com que o tranquilizante não fosse metabolizado por seu organismo, e sim eliminado do seu corpo. E a última explicação é que ele estava sob efeito de algumas paradinhas estimulantes, que acabaram inibindo a ação do sedativo. Porém, como essa estratégia não funcionou, os oficiais decidiram usar uma abordagem mais agressiva, disparando balas de borracha em Tony. E apesar de ter demonstrado que sentiu a dor e também o impacto causado pelo projétil, o cara permaneceu de pé na calçada, Mano, que sem largar louco. a sua espada ou dar a entender que estava próximo de se render. E só pra vocês terem uma ideia do quanto essas balas machucam, teve uma vez que o Johnny Knoxville do Jackass estava se preparando para ser acertado por um desses projéteis menos letais, mas antes ele teve que vestir um colete, porque se pegasse na região do coração ele poderia morrer. E ao ouvir o barulho do disparo pelo instrutor, o Johnny imediatamente ficou com medo, porque o barulho era tão alto quanto de uma munição fabricada com pólvora, mas quando ele levou o disparo bem na barriga, rapidamente ele caiu no chão e Ai, começou a se credo. contorcer de dor. E pra não dizer que é tudo fake, o Johnny até mostrou o hematoma enorme que ficou na sua barriga. Mas voltando a falar do Tony, É o que o dessa povo vez os usa em policiais jogaram manifestação, spray de pimenta né? na direção dele, além de um gás descrito como irritante. Já Já vi vi gente que pior. pegou no olho e ficou cegueta. Porém, assim como aconteceu com as balas de borracha, o cara sofreu um pouco ao ser atingido pelo gás, mas continuou de pé e se recusava a largar a sua espada com cerca de 1 metro de altura. Tendo se passado quase 11 horas, Nossa, já era quase 11 meia-noite, horas. e os policiais ainda não tinham conseguido deter o Tony. E eu só imagino o quanto eles deveriam estar sem paciência e com muita vontade de voltar logo para suas casas para reencontrar as suas famílias. Mas você deve estar se perguntando, por que os policiais não usaram aqueles tasers de choque? E a resposta é bem simples. A distância? Pois os tasers só começaram a ser usados pela polícia americana no início dos anos 2000. Nossa, Como eu véi. disse antes, esse caso aconteceu em 97. Porém, Ah, faltando tá. apenas 2 horas para um novo dia começar, os oficiais acertaram um Tony com um potente jato d'água, usando aquelas... Mas qual crime esse cara da espada cometeu? Bom, basicamente ele tá com uma arma branca em plena rua, não deixando as pessoas passarem. Isso, entendeu? Já é um problema. Tipo, mano, só de você tá com uma arma branca na rua, eu acho que você já pode ser meio que, não preso, mas meio que não atuado? Tipo, a polícia vai chegar em você, Ah, se resumindo. você carregar uma faca na bolsa. Não, porque ninguém vai ver. Se você estiver andando com uma faca na mão, a polícia vai te parar Não, e vai te na perguntar mão, o que sim. você tá fazendo com uma arma branca na Mas, mão, por na rua. exemplo, você é enquadrado e você tá com uma faca na bolsa. Eles vão perguntar também, mesmo motivo. Ah, é pra proteção. Daí eu não sei como funciona. Talvez em casos eles, sei lá, tomam alguma medida mais pesada ou não. mangueiras de Depende. bombeiro que tem uma pressão maior que o comum. E como consequência disso, o cara perdeu o equilíbrio. E os Ah. policiais se aproximaram e acertaram ele com uma escada para imobilizá-lo no chão. E Meu depois de Deus! longas 11 horas com várias tentativas falhas, Tony estava Thiago Neves mandou R$55. Desse é medieval história completa. A primeira Obrigado, parte Iago. do vídeo Valeu, Iago. VCS já viram antes? A continuação inicia em 19 minutos. O vídeo todo tem Ué. 1h14. Estou desconsiderando os 19 iniciais. A gente vai pular o vídeo, então. Porque aparentemente a gente já viu. Ah, entendi. Tá, beleza então. Muito obrigado, Iago. Vai pra Ok. lista, tá? Pode deixar. Bom que você já mandou tudo explicadinho na mensagem. E aí depois, quando eu for colocar na lista, já tá ali explicadinho. Valeu. finalmente sem a sua espada, e as pessoas poderiam caminhar na rua novamente. E assim que tudo se acalmou, os paramédicos, Finalmente. com a ajuda dos policiais, colocaram o Tony em uma maca, e depois em uma ambulância para ele ser levado até o Harborville Medical Center. Já que apesar de ter resistido a todos aqueles ataques que recebeu, ele com certeza deve ter ficado bem machucado, por conta das balas de borracha, spray de pimenta e também aqueles jatos de E uma alta pressão. escadada também, Mas se né? você chegou até esse momento do vídeo, deve estar querendo saber o que aconteceu com o Tony depois disso. Afinal, prenderam ele ou o cara está solto até hoje? E eu vou deixar o chefe de polícia Norm Stamper responder essa pergunta. E abre aspas porque ele disse na época: o que sabemos sobre o indivíduo é que ele está com alguma doença mental, e por isso de forma alguma ele seria considerado ilegível ou qualificado para sofrer um julgamento no tem que ir tribunal. pra Ou seja, o Tony ganhou Negócio de imunidade doido. porque consideraram que ele não sabia o que estava fazendo, além de que o cara não machucou ninguém, e por isso aliviaram pro lado dele. E agora eu vou revelar o passado do Tony, pra vocês entenderem
entenderem melhor os motivos que levaram ele a cometer essa loucura. Já que 11 anos antes disso, Tony estava no Western State Hospital, que não é um hospital comum, e sim um que trata pacientes com problemas psicológicos. Mas a grande surpresa é que o cara não é um simples paciente, e sim um detento que estava cumprindo pena no local, depois de ser acusado de tentar se aproveitar de alguém. E pelo fato da defesa do Tony ter alegado que ele tinha insanidade, o juiz do caso decidiu mandá-lo para esse hospital, ao invés de uma prisão convencional, o que explica o mistério dele não ter apagado com os tranquilizantes, já que deve ter recebido alguns do hospital psiquiátrico, e por isso adquiriu uma tolerância alta. E depois de cumprir a sua pena, que era de uma década, Tony foi solto, e começou a andar na rua, virando assim um sem-teto, além de ficar viciado em álcool. Nessa época, ele costumava andar pelas ruas carregando a sua espada, e usando roupas militares, como por exemplo uma boina. E em algumas ocasiões, ele falava coisas sem sentido, e em outras era agressivo com as pessoas. Até expulsaram ele de alguns bares por conta disso. Será que ficar no hospício deixa a pessoa mais louca ainda? E ser detido pela polícia de Seattle, Tony foi mandado de volta ao Western State Hospital, pra mim sempre parece coisa de terror, ter saído. Já o seu paradeiro atual é desconhecido. Não se sabe se ele ainda está no local ou se está morto ou vivo. Mas eu apostaria que o Tony não está mais entre a gente, porque se na época ele tinha 41 anos, atualmente ele estaria com quase 70. E digamos que se ele continuou sendo um alcoólatra, dificilmente ele chegaria tão longe. Fala galera, o que você achou desse caso bizarro? Me contem nos comentários. E também deixem sugestões de outros casos que vocês vamos ficar quieta, por favor? Querem ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Maluquice, tá? Maluquice, cara. Tipo... Meu Deus, Astolfo. Tipo assim... sei lá, é igual se fosse uma pessoa aqui na vida real, simplesmente pegasse uma arma, tá ligado? E ficasse andando na rua. Claro, não tô... Digo assim, até arma se branca, fosse, tipo, arma normal. Um pedaço de pau, por exemplo. Se a pessoa tá balançando pra lá e pra cá, meio que ameaçando outras... Já aconteceu aqui no Brasil, se eu não tô enganado, de um cara tá com facão. E ficar, tipo, andando na rua, assim, com facão, tá ligado? Então, é o mesmo esquema. Você tá vendo alguém com facão no meio da rua, pode dar B.O. Então, você, assim, a polícia, né, pensando pelo lado da polícia, você tem que tentar intervir aquilo ali e perguntar pro cara, por que você tá com facão no meio da rua? Se você vê que o cara tem problemas mentais, automaticamente você tem que resolver aquilo, senão esse cara vai matar alguém. Ou se ele, sei lá, eu tô só aqui, de boa, normal. Tipo, dá um motivo... como posso dizer, indo ali cortar um peixe. Não, um motivo, assim, que entenda do porquê ele tá fazendo isso. Tipo assim, eu estou com um facão, mas eu só estou indo para a minha casa. Estou só no caminho da minha casa pra algum lugar, que eu vou usar o facão. Eu acho que o policial poderia ficar só de olho, talvez, né? Porque pode estar mentindo também. Mas não faria nada. Agora, se você tá parado numa calçada balangando um facão, óbvio que você vai se ferrar, né? É que também ninguém falaria, não, eu tô indo ali matar um carinha que acabou de me ameaçar ali, e é por isso. Mas é que no caso desse cara, ele era tetel das ideias. Então, ele não tava... Ele nem se justificou do porquê ele tá fazendo isso. Ele só ficou falando umas coisas nada a ver. Enfim, cara. Vídeo doidão, mas interessante, legalzinho, né? Sim. Legal.